Meus irmãos, que tempo especial estamos vivendo como comunidade, não é mesmo? Ontem a gente teve aqui a festa das crianças, foi muito divertido, as crianças amaram, eu pude também descer do tobogã, então foi muito legal. Não ia perder essa chance, né? Foi incrível, realmente, ver as crianças felizes, vermos, apenas compartilhando com os irmãos, vizinhos aqui, os pequenos vindo, né, para esse momento. Até comentava ontem já com o Evandro que o pessoal já começou a seguir o Insta da igreja, e eu fui ver quem era, e eram uns vizinhos. Então a gente louva a Deus por esse tempo, pela organização, né, a todos os irmãos e irmãs que participaram, nosso muito obrigado, e louvado seja o Senhor por tudo isso, amém? Que realmente nós possamos ver muitos frutos, e que Deus a cada dia mais converta o coração dos nossos filhos, dos pequenos, e que eles cresçam como discípulos de Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero, antes de nós entrarmos na pregação, eu quero fazer a recomendação de um livro. É um livro relativamente curto, mas com conteúdo maravilhoso. Pastor Timothy Keller escreve sobre deuses falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Então esse livro é maravilhoso, nós recomendamos, né, os irmãos adquirirem, está ali atrás. Seu Cia e Dona Diva adquiriram, né? Acho que fizeram essa leitura, muito bom. Então, nós recomendamos também essa leitura, amém? Meus irmãos, eu tenho uma notícia um pouquinho triste. É que hoje nós estamos encerrando a nossa série no livro do profeta Abacuque. Eram para ser, na verdade, 11 pregações, mas acabamos reduzindo para 9. Quando a gente foi organizar os textos, nós logo pensamos, não, vamos fazer uma série de pregações curta, né? Afinal, Abacuque tem apenas 3 capítulos. Então a gente estava preparando assim umas 3, 4 mensagens, e fomos separar, e tinha dado 11, mas vamos finalizar em 9. Amém? Meus irmãos, no ano de 1973, era lançada uma música chamada Ouro de Tolo. Você conhece? Em outra ocasião eu já citei essa música, e eu lembrei dela como uma ilustração para a pregação de hoje. Você lembra? Uma música que estourou, e até hoje é tocada. E nessa música nós vemos, basicamente, ela está mostrando a insatisfação do compositor perante a vida. E ele começa a música dizendo assim: eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. E ele segue falando dos seus filhos e dizendo que devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso, que deveria estar feliz porque conseguiu comprar um Corcel 73. Ele segue dizendo que deveria estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema. E em uma das estrofes ele diz: eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso que eu estou decepcionado. Aparentemente nós estamos diante de um sucesso, não é mesmo? Aos olhos deste mundo, ele conquistou absolutamente tudo o que sempre quis. Mas a reflexão dele na música é: confesso que eu estou decepcionado, tendo conquistado tudo que sempre sonhou. Ou quem sabe, na falta de tudo, será que é possível ter alegria, contentamento? Eu acho que esse é um dos grandes questionamentos dos nossos dias. Esse é um dos grandes questionamentos do ser humano.
Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É que finalizando o livro, o profeta Abacuque vai falar sobre alegria no Senhor. Ele vai falar sobre contentamento em Deus. É isso que nós veremos essa noite. Lembrando, apenas um rápido contexto, nós estamos finalizando o livro do profeta Abacuque. E a minha oração, a nossa oração para que expomos esses textos aqui, é que realmente Deus tenha tocado no seu coração. Que realmente a palavra de Deus tenha trazido respostas às suas perguntas, meu irmão e minha irmã. Como falamos ao longo de toda a série, é que em todo momento do livro nós podemos observar que Deus é um Deus soberano. Vimos também uma coisa que nos salta aos olhos, o quanto Deus tem trabalhado na vida de Abacuque. Vocês lembram? Aquele que começa o livro questionando, fazendo perguntas a Deus do porquê do sofrimento e do mal, sem entender como Deus estava agindo. Agora, ele encerra o livro em adoração ao Senhor, louvando a Ele com cântico. Isso mostra que em Deus as nossas perguntas podem ser respondidas. Mas além disso, é que em Deus nós somos transformados e encontramos nele contentamento, indiferente das circunstâncias da vida. A semana passada, destacamos 3 pontos, vocês lembram? Nós vimos que Deus vem até nós. É Ele em toda a Escritura que vem ao nosso encontro. Nós vimos também que Ele é um Deus que age. Afinal, Ele tem o controle da história em suas mãos. Ele decreta e as coisas acontecem. E vimos também que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que vem para salvar o seu povo. Louvado seja o Senhor por isso. No domingo passado também, nos perguntamos, quando foi? Quem sabe ao longo da caminhada, quando foi que deixamos de aguardar esperançosamente o retorno glorioso do nosso Deus? E como vimos, essa expectativa do retorno, do encontro, faz com que a gente redefina sentidos, prioridades, valores e urgências. Quando a expectativa desse encontro enche a nossa mente e coração, então tudo que a gente faz gira em torno desse encontro. Esse encontro, esse retorno, deve ser aquilo que move os nossos dias. É esse encontro que enche de esperança a maneira como nós vivemos, não é assim? E após Abacuque observar essas coisas, nós então entramos na parte final do livro. E é esse texto que eu quero meditar com vocês. Abacuque capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 16 a 19. Livro do profeta Abacuque. Os irmãos encontraram? Assim está escrito a palavra do Senhor. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo,
Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Meus irmãos, eu quero, nessa noite, meditar com vocês em 3 pontos. Quero fazer essa divisão no texto de hoje. E para levantar esse texto, esses pontos, à luz desse texto, nós veremos 3 coisas que são indispensáveis na vida do discípulo de Jesus. Veremos 3 coisas necessárias para qualquer discípulo de Jesus. 3 coisas que são necessárias para encontrarmos alegria no Senhor. Você está comigo? Primeiro ponto nós veremos é reverência. Segundo, contentamento. E terceiro, fundamento. O que é isso? Acompanhe comigo. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é reverência. Versículo 16. Observe que o profeta abre o versículo dizendo: ouvi isso. Ou seja, ele está se referindo aos grandes feitos de Deus. Ele ouviu o que Deus fez. E ele diz que o seu íntimo estremeceu. Os seus lábios tremeram. Os seus ossos desfaleceram e as suas pernas vacilaram. Perceba a reação do profeta diante de ver os grandes feitos do Senhor. Observem a seriedade que é. Eu falei um pouco semana passada e repito: será que em algum momento deixamos de levar Deus a sério? Será que os nossos cultos são prestados com reverência a Ele? Será que o nosso tempo com Ele é feito com reverência? Estamos imersos nas distrações, nas correrias do dia a dia, e parece que nós já não temos mais tempo para Ele. Será também que não perdemos a reverência? Quando no domingo qualquer coisa se torna mais importante que a adoração a Deus em comunidade? O culto se tornou meramente, hoje se der, eu vou, se eu não tiver outra coisa para fazer. Quando que deixamos de priorizar as coisas de Deus? Quando perdemos a reverência por Ele? Quando esquecemos os seus grandes feitos? Quando esquecemos a sua grandeza, quem Ele é? Qual é a reação de Abacuque diante de Deus? A sua atitude mostra reverência. Ele sabe diante de quem ele está. Vocês lembram? Versículos anteriores nós temos uma jornada redentiva, onde nós vemos que Abacuque conecta os atos redentivos de Deus, onde ele vai do êxodo ao Calvário, do Calvário à consumação. E diante dessa manifestação gloriosa de Deus na história, o profeta se estremece, os seus lábios, o que acontece? Os seus lábios tremem, os seus ossos desfalecem e as suas pernas vacilam. O que é isso? Reverência a Deus. Nós estamos vendo que o profeta tem um temor santo, que nasce da contemplação da majestade de Deus. Que nós possamos nos deslumbrar em quem Deus é. A melhor de todas as coisas não é o que Deus pode me oferecer, não. A melhor de todas as coisas é você se deslumbrar na perfeição desse Deus, na sua majestade, nos seus grandes feitos, nos seus atributos. Nesse versículo 16, nós temos aqui uma manifestação, parece, não é? Dos sentimentos do profeta. E assim como o profeta, nós precisamos nos render diante da majestade de Deus. A verdade é que o nosso coração precisa arder diante dEle, da presença dEle. Nossos pés devem tremer diante da sua presença. Sabe por quê? Não por medo, mas porque Ele é o Deus que faz tudo conforme deseja. Porque Ele é o Deus que é santo, porque Ele que é o Deus soberano, porque Ele é o Deus que é onipresente, que é onisciente.
Esse temor é o princípio da sabedoria, como diz o escritor de Provérbios. Diante da grandeza de Deus. Sabe como é que Isaías se descreve? Quando ele vê a glória de Deus. Ai de mim, estou perdido. Meus irmãos, as pessoas temem aos falsos deuses. E porque às vezes nos falta reverência diante do Deus verdadeiro, talvez a nossa visão dele seja pequena demais. Mas olhe para Abacuque. Melhor, olhe para o Deus de Abacuque. E assim como o profeta se prostre diante dele. A pergunta que nós fazemos é: como encontramos alegria no Senhor? Em primeiro lugar, o reverencie. Viva uma vida santa diante de Deus. Viva para a glória do nome dEle. Lembre-se diariamente dos seus grandes feitos. Não se esqueça que é Ele quem está no controle. Lembram? Lembram o panorama? Como que o profeta inicia o livro? Vocês lembram? Como é que é o nome da série? Até quando, Senhor? Abacuque abre o seu livro clamando ao Senhor, questionando. Você percebe que somente agora, no capítulo 3, Deus responde à oração inicial do profeta? É claro que Deus havia respondido antes. Nós vimos isso. Mas Deus respondeu de maneira muito diferente do que Abacuque desejava. Acontece que o profeta precisava ser trabalhado. O profeta precisava ser transformado. É por isso que após ver a majestade de Deus, no final do versículo 16 ele entende, ele diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Perceba que se no começo ele estava aflito, agora ele está tranquilo. Porque ele sabe que Deus age. Ele sabe que Deus vai trazer juízo sobre a Babilônia. Ele sabe que virá o dia da desgraça. Ele sabe que o justo juízo de Deus virá. Não se sabe se Abacuque experimentou a fúria dos babilônios. Estima-se que a Babilônia invade aproximadamente 30 a 60 anos depois que o livro do profeta é escrito. Mas perceba que antes disso acontecer, o profeta já descansa em Deus. E ele diz: tranquilo esperarei. Quem é que mudou? Deus? Claro que não. O profeta mudou. Até quando, Senhor? Clamaremos e o Senhor permanecerá em silêncio? Até quando gritarei sem que me ouças? É assim que ele abre o capítulo 1. Parece outra pessoa, não é? Agora ele diz: tranquilo, esperarei. Porque ele entendeu que Deus é um Deus soberano. É um Deus que age. É um Deus que trabalha. É um Deus que tem os seus propósitos, mesmo quando eu não entendo. Eu acho, meus irmãos, que nós podemos fazer o mesmo. Nós não precisamos entender tudo para descansarmos. Nós não precisamos ter todas as respostas. O que precisamos saber é quem Deus é e o que Ele faz. Como eu disse, nós não teremos todas as respostas para o sofrimento. Nós não teremos todas as respostas para os dias maus. Mas a certeza que temos é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A certeza que temos é que Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Perceba, o salmista não diz que não teremos angústia. Ele não está dizendo: olha, venha para o Senhor e você estará livre das angústias deste mundo. Não. Ele também não diz que o nosso refúgio está nas bênçãos que Deus pode dar.
É isso que ele diz? Não. Ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o socorro bem presente. Ele é. Que possamos reverenciá-lo como ele merece. Assim encontraremos alegria. Segundo ponto, contentamento. Versículos 17 e 18, veja outra vez comigo. Essa linda canção. Tem até música, né? Fernandinho gravou, fez uma canção inspirada nesse texto. Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Só desgraça. Será que agora Abacuque vai reclamar outra vez? Vem o versículo 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque sabe que diante dos homens perversos da Babilônia, poderão e vão enfrentar dias terríveis, dias que os campos não darão os seus frutos. Abacuque descreve um tempo que, mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não tenha uvas na videira, mesmo que falhe a safra de azeitonas, mesmo que não tenha mais produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Verdade, tudo seria destruído pela Babilônia. E se fosse com a gente? Será que neste exato momento nós não estaríamos nos rebelando contra Deus? É porque às vezes a gente quer fazer que Deus faça o que a gente quer, não é? Pensamos que do nosso jeito é melhor. Parecia isso no começo de Abacuque. Mas e se Deus nos levar a dias difíceis como o de Abacuque? Tem promessa. Exatamente. Não importa o que venhamos a enfrentar, nós estamos seguros. Segurança não é ausência de problemas, de dificuldades, mas é o quê? É segurança em Deus. Ao enfrentarmos dias difíceis, permaneceremos fiéis? Pode ser que a alegria do nosso coração, o nosso contentamento não está em Deus. Dias difíceis também servem para redirecionar o nosso coração, para mostrar onde que ele está ancorado. Veja o que acontece com Abacuque. Basicamente, um resumo do cântico de adoração dele é como se o profeta estivesse dizendo: olha, vocês, milhares de anos depois que estão lendo o que eu escrevi, significa, não importa os horrores que nos aguardam, não importa o quão ruim a situação se torne, Deus ainda será o Deus que estabeleceu a sua aliança com o seu povo. Uma aliança que é inquebrável. Sabe o que o profeta está dizendo? As coisas provavelmente serão piores do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Mas Deus ainda será o Deus da nossa salvação. Perceba uma coisa, sua Bíblia, quando Abacuque fala no Senhor, quando ele cita o Senhor, está em letra maiúscula. O que o profeta está fazendo aqui? O nome que o profeta usa é Yahvé. O que é isso? O profeta está se referindo ao nome próprio de Deus, ao nome do Deus da aliança. E ele usa esse nome para enfatizar a soberania de Deus em todas as relações com o seu povo. Perceba que Abacuque encontra contentamento no Senhor. Se queremos experimentar a alegria do Senhor,
a alegria que Ele tem para nós, nós precisamos ser contentes nele. Observe também que Abacuque utiliza a palavra exultar no versículo 18. Sabe o que é isso? Essa palavra, ela traz a ideia de pular de alegria. Quantos seriam capazes de fazer isso? Diante da situação que Abacuque está enfrentando. Sejamos sinceros, humanamente isso é impossível. Somente a graça que faz com que isso seja possível. Não tem outra coisa. Eu lhe pergunto, meu irmão e minha irmã, você é contente? O seu contentamento depende de você conseguir tudo o que deseja? Não tem problema você ser sincero consigo mesmo e com Deus. Deus deseja que você realmente seja sincero, que você abra o coração. Talvez seu coração esteja tomado por descontentamento. E quando olhamos, nós vemos que o descontentamento está presente desde o Éden. Vocês lembram? Lembram que Adão e Eva não tinham qualquer razão para se sentir vazios? Eles não tinham falta de nada. Para onde quer que eles olhassem, onde quer que eles se deparavam com aquilo que Deus havia trazido à existência e havia dito que era bom. Percebam que Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Eles tinham tudo, exatamente tudo o que precisavam. Já imaginou? Está num lugar onde não havia outros seres humanos com quem se pudesse comparar as suas vidas. Não havia um homem mais bonito, uma mulher mais bonita. Não havia famílias mais perfeitas. Não existiam empregos melhores. Eles tinham tudo o que precisavam diante deles. Nada faltava na vida de Adão e Eva. Eles tinham todas as razões para viverem perfeitamente felizes. Porém, a serpente sugere a Eva que havia algo que ela não possuía. Algo que ela precisava para ser completamente feliz, contente. O que é que Adão e Eva fazem? Dão ouvidos à serpente. Estendem a mão para aquilo que acharam que o faria feliz. Estavam no melhor lugar do mundo. Mas nem mesmo isso é suficiente quando nos falta contentamento. A verdade é que quando olhamos para o descontentamento, nós vemos que há uma raiz de incredulidade nos corações. Porque muitas vezes nós não acreditamos que o verdadeiro contentamento se encontra em Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez essa seja a sua luta. Encontrar em Deus o contentamento para a sua alma. Mas você não está sozinho, saiba disso. Volte e meia, eu preciso lutar com o descontentamento do meu coração também. Mas não somente eu e você. Há um outro personagem nas Escrituras que também lutou contra o descontentamento. Esse homem chama-se Apóstolo Paulo. Há uma carta que o apóstolo Paulo escreve sobre alegria, você sabia? Onde ele fala sobre contentamento. Essa carta é a carta aos Filipenses. Mas sabe o que nos chama a atenção nessa carta? É que Filipenses é escrita da prisão. O apóstolo escreve sobre contentamento, sobre alegria, quando está numa situação nem um pouco confortável. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4. Eu quero fazer a leitura com vocês. Dos versículos 10 até o versículo de número 13. Versículos 10 ao versículo 13. Não vai estar projetado, então se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias. Os irmãos encontraram?
Assim está escrito: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não vamos expor o texto, mas há duas expressões que chamam a atenção aqui. Paulo diz: aprendi a adaptar-me. E a outra expressão é: aprendi o segredo do contentamento. Você precisa aprender esse segredo também? Que segredo é esse que Paulo aprendeu? Primeiro, versículo 11: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Mas eu chamo a atenção ao segundo, versículo 12: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sabe o que é isso? Na época do apóstolo Paulo, as religiões pagãs tinham seus segredos. E os adoradores dessas religiões não podiam contar os segredos. Mas não é assim com a fé cristã. Paulo não apenas aprendeu o segredo do contentamento, mas aqui ele está divulgando o segredo para todos os crentes, para que nós aprendamos a ser contentes em Deus. Ok, mas então qual é o segredo? Para de suspense, não é mesmo? O segredo está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já viu esse versículo em adesivo de carro, não é mesmo? Posts no Instagram. E muitos pensam que esse versículo está dizendo que você pode fazer tudo, que você pode conquistar tudo, porque Deus te fortalece para isso. É isso que Paulo está dizendo? É isso que está acontecendo com Paulo? Será que Paulo está escrevendo dos palácios? Paulo não está aqui conquistando tudo que sempre sonhou. Ele está preso. E no início do parágrafo ele diz: eu me alegro grandemente no Senhor. E agora ele repete praticamente a mesma coisa. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Cristo é o segredo do contentamento. É interessante que a palavra que Paulo utiliza aqui para contentamento é uma palavrinha chamada autarquês, muito utilizada nos dias de Paulo, que na época era utilizada para quê? Para se referir a um país que tinha tudo o que necessitava para ser autossuficiente, como recursos, produtos naturais, e portanto não precisava de nada. É claro que Paulo não está dizendo que ele é autossuficiente em si mesmo, mas o que ele está dizendo é: Cristo me é tudo. Cristo é tudo que eu preciso. Ele tem tudo que eu necessito em toda e qualquer situação da vida. Ele aprendeu a desfrutar da suficiência de Cristo. Você já aprendeu esse segredo? Será que já aprendemos o segredo do contentamento? O grande reformador João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz: a prosperidade costuma ensoberbecer a mente, e a adversidade, em contrapartida, costuma deprimi-la. Curiosamente, Paulo está nos dizendo: eu estou livre das duas. Será que nós estamos livres do orgulho da prosperidade? Ou da tristeza excessiva das dificuldades? Meus irmãos, se sofremos demais com uma ou com as duas coisas, talvez ainda não aprendemos o segredo do contentamento. Se nos entristecemos demais com as dificuldades, ou então se nos orgulhamos demais em tempos de prosperidade, é porque a nossa alegria, o nosso contentamento está no lugar errado. Ou
Estamos nos alegrando ou nos entristecendo demais com as bênçãos de Deus, quando deveríamos em todo tempo estarmos felizes e alegres no Senhor. Perceba que o contentamento de Paulo não aconteceu quando ele recebeu o que tinha falta, assim quando ele não recebeu. O que nós podemos aprender com isso? A má notícia da noite é que pode ser que Deus não vai te dar aquilo que você quer. Ainda assim, você poderá aprender a viver contente em meio à privação. Talvez você não se dê conta, mas isso é um ganho. Isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque assim nós podemos aprender a depender exclusivamente dEle. Mas quem sabe, pode ser que em algum momento Deus conceda aquilo que você deseja. Mas não antes de você ter aprendido a viver contente sem isso. Perceba o contexto. Fartura ou escassez. Felicidade ou dificuldade. Em algum lado nós podemos estar nesse momento. Quem sabe você está nos dias mais felizes da sua vida, vivendo a fartura. Mas quem sabe você pode estar nos piores dias, nos dias maus, diante da dificuldade. O que Paulo está dizendo, olha, eu sei viver tendo muito, mas eu também sei o que é escassez. Mas eu estou contente, quer eu tenha muito ou quer eu tenha pouco. Em Cristo eu posso suportar qualquer coisa, Ele me fortalece. É o que está acontecendo com Abacuque também, não é mesmo? Quer as coisas deem certo, errado. A nossa alegria está no Senhor, pois o nosso contentamento está nele, se encontra nele. É nele que eu me alegro, é nele que eu me exulto, como diz o profeta. Sabe por quê? Porque Ele é o grande Deus, Ele é o Deus da minha salvação. Terceiro ponto, fundamento. O que é isso? Versículo 19 diz assim, o Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. A pergunta que eu faço é, onde está o nosso fundamento? O que é que dá sustentação à nossa vida? Perceba que o profeta Abacuque encontra alegria no Senhor, pois Deus, o soberano, é a sua força. Note que o profeta não diz, o Senhor me dá força. Mas o profeta está dizendo, o Senhor é a minha força. Há uma diferença enorme entre alguém que recebe algo de Deus e alguém que tem o próprio Deus como seu tudo. Observem que a força aqui, o alicerce do profeta não vem dele mesmo, não vem também de fora dele, mas vem de cima do próprio Deus que se revelou. E na linguagem do profeta ele diz que esse Deus faz os seus pés como os do servo e o faz andar em lugares altos. O que é isso? Que figura é essa? O servo é um animal ágil e firme, que era capaz de subir terrenos íngremes sem escorregar. Essa metáfora que o profeta utiliza é para dizer que no Senhor ele tem confiança em meio a qualquer adversidade. Essa confiança só existe se o Senhor for o nosso fundamento, aquele que nos mantém firmes. Para nós pensarmos um pouco, como você enfrenta, meu irmão, minha irmã, os dias maus? Como você lida com o sofrimento? Como você encontra esperança para esses dias? A resposta certa é que só podemos encontrar alegria se estivermos firmados em Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce. E para finalizarmos, partindo para o final,
Basicamente, esses 3 pontos mostram 3 coisas que são indispensáveis na vida dos discípulos. Vocês lembram? Reverência. Que mais? Contentamento e fundamento. Reverência, como a praticamos. Abacuque se estremece diante de Deus, se prostra diante dele. Nós também devemos cultivar um coração que se dobra diante da sua grandeza. Isso significa, meu irmão e minha irmã, separarmos tempo diário para oração, meditação na palavra, adoração, reconhecendo quem Deus é acima de tudo. Além disso, priorize a adoração comunitária. Prestar um culto a Deus não é a mesma coisa que assistirmos o jogo do nosso time. Não é a mesma coisa que qualquer outra atividade. Lembre-se de quem você está adorando quando está no culto. Não pense que é pouca coisa. Meus irmãos, talvez uma das maiores perdas dos nossos dias seja realmente esse senso de reverência. Vivemos em um tempo onde tudo é rápido, onde tudo é negociável. Até mesmo a adoração a Ele se tornou algo descartável. Mas Abacuque tremeu diante de Deus. E nós? Estamos tremendo diante de quê? Dos boletos? Das notícias? Da situação econômica, política? Do quê? Quando foi que o nosso coração deixou de estremecer diante da santidade de Deus? Quando foi? Outra coisa, contentamento. Esse também tem sido um dos desafios dos nossos dias. Em uma sociedade totalmente descontente, parece que por vezes nós vivemos igual ao mundo. Simplesmente por não acreditarmos que em Cristo vamos encontrar tudo o que precisamos. Ou será que assim como Abacuque, assim como Paulo, nós podemos enfrentar o que for e saberemos que nos alegraremos no Deus da nossa salvação? A verdade é que o Senhor nos chama para termos uma fé firme, operante, uma fé que encontra tudo o que precisamos em Deus. Mas eu sei que o contentamento cristão não ocorre por vezes do dia para a noite. Mas Paulo diz que aprendeu. Sabe o que isso significa? Que você e eu também podemos aprender. Quando nos falta contentamento que Paulo desfrutou, não é porque nos falta algo, entenda isso. Mas é porque o nosso olhar está fixado no lugar errado. Quem sabe estamos olhando demais para as circunstâncias da vida e não para o Salvador. Você quer aprender a viver esse contentamento? Não caia nas falsas ilusões de achar que você encontrará em coisas deste mundo. O pleno contentamento para a sua alma se encontra no Senhor Jesus Cristo. Somente. O verdadeiro contentamento. Como eu disse, talvez você esteja vivendo os melhores dias. Ou então os piores deles. Independentemente do que você está vivendo, sempre é possível encontrar contentamento em Deus. Alegria nele, no Deus da sua salvação. No que Deus lhe deu, que é maior de que todos os presentes. A salvação, a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. E o fundamento? Abacuque termina dizendo: o Senhor, o soberano, é minha força. É como se ele estivesse dizendo: eu não sou forte, mas eu conheço quem é. Só avançaremos com alegria se Deus for o nosso fundamento. Se Deus nos manter de pé. Não pelas nossas forças, mas porque Ele é a nossa força. E agora sim, encerro. Lembrando como foi maravilhoso ouvirmos a palavra de Deus. Palavra de Deus, o profeta Abacuque. E como Deus trabalhou na vida do profeta. Um livro que começa com desespero
se encerra com louvor ao Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Minha irmã? Deus tem os seus meios de trabalhar. Ele é o único que é capaz de transformar o mal em bem. Ele é o único que é capaz de, da dúvida, das perguntas, fazer surgir confiança e alegria. No começo eu citei uma música. E acredite, não são poucos que ao conquistarem tudo o que sempre sonharam, acabaram se decepcionando. No fundo, nós sabemos que nada deste mundo pode garantir a satisfação plena. Por isso que não é de se surpreender que ao alcançar coisas que nós sempre sonhamos, talvez nos sintamos realmente perdidos, solitários, desencantados. Sabe por quê? Porque só o Deus verdadeiro pode satisfazer totalmente os nossos anseios e desejos e dar o contentamento ao seu coração. Vamos orar? Bendito és tu, Jesus, aquele que veio ao nosso encontro, o nosso grande Deus, o que nos atraiu à sua presença, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós te louvamos, pois sabemos que é somente no Senhor que podemos encontrar verdadeiro contentamento, alegria. Mas por vezes nós esquecemos e tentamos viver do nosso jeito. Somos seduzidos pela cultura, pelos valores deste mundo. Quando nos dizem que seremos felizes quando tiver isso ou aquilo. Mas é promessa vazia. Por melhor que sejam as coisas que podemos desfrutar neste mundo. E sim, elas podem trazer uma certa alegria. Por melhores que sejam, elas não são suficientes para trazer um contentamento eterno, alegria eterna. Por isso, Senhor, ensina a descansar exclusivamente no Senhor, a confiar no Senhor, a nos contentar no Senhor, a reverenciar o Senhor como o Senhor deseja ser reverenciado. Nós queremos viver vidas que louvem o Seu nome. Nos ensina, assim como Paulo aprendeu, nós queremos viver contentes, alegres no Senhor, indiferente da circunstância que enfrentemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.